Olá pessoal, eu sou Giovana, sou presidente do Centro Acadêmico de Biomedicina aqui do Unibrasil e hoje estou aqui com a Laura, diretora executiva do Centro Acadêmico, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito recorrente e muito importante na vida dos nossos alunos, que é a jornada do aluno até o primeiro emprego. Isso, para isso a gente trouxe aqui a nossa querida professora Rayana para bater um papo com a gente sobre essa jornada. Ela tem uma visão muito ampla do assunto. E com isso a gente queria iniciar conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história, prof. O que você nos conta, como que você chegou até aqui? Muito obrigada, meninas, por me convidar. É uma honra estar aqui falando com vocês, que são minhas alunas, né? A gente tem muito carinho pelo curso. Então, a minha história, né, começou lá em 2007, quando eu decidi fazer biomedicina no Unibrasil. Né? Não sei se vocês conhecem no Brasil. E então, na primeira turma, né, do curso, em 2007, eu ingressei, tudo novidade, ninguém ainda sabia muito sobre a biomedicina aqui em Curitiba, né? Um dos primeiros cursos aqui em Curitiba de biomedicina. Então, nós fomos, né, assim, trilhando aí alguns caminhos que ainda não existiam. E eu, né, sempre muito interessada em iniciação científica, comecei a fazer iniciação científica já no primeiro ano da graduação, já fui me inteirando da pesquisa, e em 2010, né, eu me formei e ingressei no mestrado na Universidade Federal do Paraná, o mestrado em microbiologia, parasitologia e patologia. Então, eu segui para a linha de pesquisa e docência. E eu sempre tinha na minha cabeça que eu gostava muito de trabalhar com análises clínicas. E era isso que eu queria, essa parte mais investigativa, mais assim, diagnóstico de doenças, o que né, o paciente tem, descobrir isso microscopicamente, isso sempre me cativou. Mas a pesquisa também, né? Descobrir a fisiopatologia de uma doença, descobrir alguma coisa interessante sobre, né, doença. Eu sempre gostei muito de doença também, sobre patologia, né? Imunologia, microbiologia, isso me instigava muito. Então, eu fui para o mestrado, e o mestrado eu trabalhei especificamente na patologia, com doença renal crônica, associada a doenças cardiovasculares. E aí era muito legal, eu falei, nossa, é bem isso que eu queria mesmo, né? É bem essa área, bem essa linha. E em 2014, já tendo terminado o mestrado, eu prestei um processo seletivo para dar aula aqui no Unibrasil. E assim, foi, né, muito certeiro, porque abriu uma vaga bem para a minha área de formação. E aí vou tentar, né? Eu quero essa área de docência, isso, né, me cativa, eu fico muito empolgada. E aí eu entrei em 2014 aqui no Unibrasil para dar aula, e no mesmo ano já ingressei no doutorado. Então, eu conciliava as minhas aulas, que antigamente era só no período matutino, e o meu doutorado eu fazia tarde e noite, né? Então, o meu doutorado foi de 2014 a 2018, e em 2019, aí, eu fui chamada, né, a convite da direção, para assumir a coordenação do curso de biomedicina. Puxa, que legal, né? Ser coordenadora do curso que te formou. Então, Nossa, assim, é muito mínimo. legal. Então, brevemente, assim, rapidamente, né? E cá estamos, em 2025, né? Eu já, então, há 6 anos na coordenação e 11 anos de Unibrasil, como professora. Ai, que legal, professora. Parabéns pela sua jornada. A gente sabe que ela foi muito extensa e continua sendo. Você está sempre buscando novas coisas para fazer. Então, realmente, eu admiro muito a Rayana e tenho certeza que a Laura também. É uma grande inspiração. Com certeza. E na sua visão, professora, quando começa a jornada para o primeiro emprego? É lá no fim da faculdade ou é bem antes? Já voltando para o nosso tema, né, principal. Quando o aluno ingressa no curso, ele tem algumas expectativas e algumas ideias. E muitas vezes, né, o aluno ele vai mudando o seu posicionamento, a sua ideia do que eu... Né, às vezes a gente pensa que a biomedicina se restringe a análises clínicas ou a estética, mas nós sabemos, né, que temos 36 áreas da habilitação biomédica. Então, são muitas possibilidades. E muitas vezes a gente muda, né, a nossa visão, eu quero isso, e acabo indo para outra área. Mas sim, né, eu acho que o aluno ele tem que estar desde o início, ele entrou na faculdade, ele já tem que se preparar.
né? Ele já tem que fazer os network, tem que, né, conversar com pessoas, tem que participar de congressos, participar de iniciação científica, Correr de atrás, monitoria. né, desse tipo de coisa. Exato. Então, acho que, assim, a jornada, né, começa no primeiro dia da faculdade, assim. Quando você ingressa, você já tem que, assim, ter um plano, né? Um plano estratégico, vamos dizer, do que você pretende lá no final. Por mais que, ao longo desses 4 anos, algo mude, né? Mas, pelo menos, você aí já começa a engordar seu currículo. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Não deixa lá para o último ano, para daí colocar cursos no currículo. Já vai colocando. Vocês têm 4 anos para se dedicar a isso, assim, para participar, né, ativamente de cursos, de monitorias, de iniciação, de extensão, de centro acadêmico. São muitas possibilidades, né? Muita coisa para fazer. Então, vai do interesse, assim, sabe? Porque hoje também a gente tem cursos pela internet, né? A gente tem mentorias, nós temos palestras. Então, realmente são muitas possibilidades que o aluno pode abraçar e ir colocando no currículo dele para que no final da graduação ele já tenha, né, algo a oferecer mesmo para o mercado de trabalho, né? Porque às vezes a gente exige muito do mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho também exige. Então, o que você tem para oferecer no seu currículo? O que você construiu ao longo desses 4 anos enquanto acadêmico de biomedicina, né? Eu acho que essa já responde a nossa próxima pergunta, que seria o que o aluno pode fazer para se destacar logo nos primeiros períodos, que vai auxiliar ele lá no futuro, né? Eu acho que é isso de se adentrar em iniciações científicas, monitorias. O que mais você nos diz? Eu acredito que cursos mesmo, mentorias, cursos práticos, eu acho que são bem válidos, né? Porque, claro, no nosso curso a gente tem muita aula prática, vocês bem sabem. Mas, né, muitas vezes você precisa de um tempo maior para se dedicar à prática de alguma coisa. Então, os cursos bem práticos, acho que agregam muito ao currículo. Mentorias, iniciação científica, pesquisa, né? Você se envolver com uma pesquisa de um professor que está, por exemplo, desenvolvendo, né, um projeto até fora da faculdade. Então, acho que... E acredito até que estar aberto para relações, assim mesmo. Você se comunicar, ter pessoas ali que você pode contar, formar relações de fato, né? Eu acho isso muito importante, porque a gente nunca sabe quem é que vai dar oportunidade pra gente. Então, pode ser até o nosso colega ali do lado. Então, construir os vínculos desde já, que querendo ou não, são as pessoas que vão acompanhando a gente durante a vida, né? Com certeza. Eu sempre falo isso para os alunos. Falo, gente, não precisa amar todo mundo de paixão, mas o bom relacionamento, né, com os colegas, com os professores, é algo positivo para o teu futuro, né? Porque você vai construindo, né, relações dentro da faculdade. Daqui a pouco, o teu colega que senta do teu lado, que você não vai muito ali, né? Daqui a pouco ele pode te chamar para uma oportunidade. Sim. Pode ser teu chefe, ou pode ser, né, teu subordinado, ou pode ser, enfim. Então, o mundo dá voltas. Esse mundo, nosso mundo da biomedicina, ele é pequeno. Um conhece o outro, um indica o outro. Ao passo que também, né, se o aluno, o futuro profissional, ele também não se enquadra adequadamente num ambiente, ele também, né, não vai ser recomendado. O inverso também é válido, né? Então, a gente precisa, né, ter uma boa imagem. Não precisa, né, adular ou, né, paparicar uma ou outra ali, mas o bom relacionamento, né, a boa postura profissional, eu acho que é importantíssimo. E talvez os alunos não tenham ainda essa percepção de que eles já estão vendendo uma imagem deles dentro da faculdade, né? Então, quando a gente olha para aluno tal, o que eu penso, né? Eu, como professora coordenadora, eu tenho uma imagem já de cada um, que pode ser positiva e pode ser não tão positiva. E essa imagem, ela vai ser importante futuramente, né? Profissionalmente. Sim, e ela perdura até o final, assim, muitas vezes, sabe? Porque, às vezes, eu percebo que, de vez em quando, as pessoas não dão o devido valor às relações, sabe? Então,
o fato de você criar conexões, de você se importar, de você realmente se impor ali, fazer alguma coisa Dá que... 100% ao que você está fazendo ali no momento, Exatamente, né? exatamente. Isso é muito legal, né? Muito legal. E E quais erros você costuma ver nos alunos que querem estágio ou emprego, mas não se preparam? Ai, que pergunta. Olha, eu acho que falta um pouco, muitas vezes, de proatividade. Do tipo, da comunicação também, né? De fazer aquilo que não é o básico, sabe? O algo a mais, assim. Você fazer aquilo que não te pediram, mas que você vê que há necessidade de fazer. Né? Eu acho que isso talvez seja um grande diferencial, né? E que falta. Muitas vezes eu vejo, né, que essa proatividade falta. E também a comunicação, saber falar, saber se expressar adequadamente, sabe, não ter... Eu sempre falo, vergonha é uma coisa que, às vezes, a gente tenta se justificar, porque eu tenho vergonha, mas isso te prejudica no ambiente profissional. A vergonha, ela tem um certo limite, né, para ser aceitável, vamos dizer assim. Então, se você tem vergonha, trabalha, né? Não fica naquela assim, mas eu nasci assim, eu sou assim, e pronto, é o meu jeito. Puxa, é teu jeito, mas é algo que a gente consegue trabalhar. Sim. E eu sempre falo, vocês acham que eu, né, sempre tive essa mais... Eu sempre estou aprendendo, obviamente, mas eu nunca tive essa... não foi sempre que eu tive essa facilidade de comunicação, de falar. Mas eu fui trabalhando isso. Eu falei, bom, se eu quero ser professora, eu tenho que saber me comunicar adequadamente, né? E hoje, para mim, é mais natural. Mas não era natural, né? Então, acho que a comunicação também é muito válida. E assim, tem N qualidades ou, né, competências e habilidades que a gente poderia estar falando e que fazem parte do profissional biomédico, assim, sabe? E aí, se me permite, eu vou pegar uma colinha, né, para falar sobre as soft skills, né, que são habilidades e competências que o mercado de trabalho exige. Peguei uma colinha aqui sobre as soft skills mais valorizadas pela Organização Mundial de Saúde para profissionais da saúde. Então, olha só, né, é algo para a gente refletir. Que não basta ser um bom profissional técnico, né? A gente está falando aqui de se destacar. Não ser um profissional ali que saiba fazer, mas que tenha uma comunicação eficaz, esse é o primeiro, né? Ser claro, objetivo, né? Saber se comunicar com pacientes, com familiares, com colegas de equipe e demais profissionais. Ter empatia, então, né, entender emoções, sentimentos, perspectivas do paciente. Eu brinco assim com os meus alunos, né? A empatia é quando o paciente chega para fazer uma coleta de sangue e ele fala, olha, eu tenho um problema com a agulha, eu passo mal, né? E aí você fala, puxa, né, eu entendo, né, vamos ver o que a gente pode fazer para você não ter esse sentimento ruim, vamos deitar você para não desmaiar, enfim. E não, né, fazer aquele tipo de comentário. Sério, que frescura. Você passa mal coletando, mas é só uma agulhinha, né? Isso é falta de empatia, porque se a pessoa... Cuidado, né? Ter o cuidado, porque cada indivíduo, ele é único, né? E se a pessoa tem essa dificuldade, é algum trauma que ela já passou, às vezes até na infância, né? Às vezes até inconsciente. Mas tem pessoas que têm um bloqueio em coleta de sangue. E aí, né, só um exemplo corriqueiro, mas... a gente saber que poderíamos estar, né, naquela situação. Então, a empatia é importante, profissional da estética. Gente, profissional da estética não é só aplicar Botox, né? Aplicar Botox é o de menos, eu acho. Porque, claro que você tem que saber, você tem que ter o conhecimento técnico, mas você tem que entregar uma experiência para aquela paciente que está ali esperando um bom resultado, né? Você tem que ser agradável, você tem que ser gentil, né? Você tem que ter uma boa comunicação com essa paciente, cliente, né? Então, assim, outra característica ou competência, né? Resolução de problemas. Olha, eu acho que resolução de problemas é algo que pega, porque assim, gente, problemas vão sempre existir. A gente não está fugindo de problemas, a gente não quer que não tenhamos problemas, porque muitas vezes a gente
recebe um salário para resolver problema, Sim, né? sim. Eu falo, é o meu trabalho, resolver problemas. A questão é, você resolve o problema de que forma? É saber resolver o problema, né? Não ser dramático ou não deixar a situação mais difícil do que ela já é, né? Ou tentar deixar as coisas mais complicadas. A gente tem que ser resolutivo, tá? Tem um problema? Ok, vamos resolver e não ficar acusando, mas de quem foi, né, a culpa. Não interessa, existe um problema, a gente precisa resolver. Sim. É isso que interessa agora, né? E ser objetivo, claro, né, conciso, resolver o problema de fato. Acho que isso é bem importante, assim, para um gestor, para um profissional da saúde, né? Outra competência, a tomada de decisão compartilhada. Né? Tomar decisões, incluir também o paciente nas decisões, né? A vida dele, né? O diagnóstico dele. Então, conversar e ver, né, qual que é a melhor atitude a ser tomada perante aquela situação, perante uma doença, ou perante um diagnóstico, perante um tratamento estético. Então, ouvir opiniões, né, ouvir preferências e ouvir os medos, né, que esse paciente tem, sabe? E não achar que você é dono da razão e que a tua tomada de decisão é a melhor possível, pronto. E entra na empatia, né? Também, essa questão, entra, né, de você na empatia. pensar na pessoa. As qualidades, elas se conversam. Se né? conversam, exatamente. A outra é ética e responsabilidade profissional, né? Agir com integridade. Às vezes, você vai perder, entre aspas, dinheiro, sendo ético e íntegro, mas você tem que colocar isso à frente das outras situações, né? Se você não tem segurança para fazer um determinado procedimento, ou se você, né, não tem um diploma, um curso que te certifica para fazer determinado procedimento, não faça, né? Não é porque eu vou ganhar muito dinheiro que eu vou fazer. Então, né, isso dá problemas judiciais, éticos, perante teu conselho, né, regional, no caso nosso é o CRBM6, e por aí vai. Então, você ser ético e responsável, respeitando a privacidade, né, e os direitos dos pacientes. E o outro é a gestão do tempo e organização, né? Às vezes, o aluno, ele é ótimo, mas ele demora para fazer alguma coisa, né? Então, saber priorizar tarefas, né? Cumprir prazos e lidar com múltiplas demandas. Às vezes, você vai chegar no teu trabalho e vai estar caótico, vai estar uma bagunça, mas você tem que ter essa habilidade de... Não, mas isso aqui é importante, né? Mas é importante, mas vamos deixar organizado para depois voltarmos a essa atividade. Isso é importante também, né? Gestão do tempo e organização do teu trabalho, da tua bancada, enfim. Já estou terminando. Outra é autocontrole emocional, né? Manter equilíbrio emocional diante de situações que fogem do nosso controle, né? O mundo não é perfeito. Então, situações de estresse, emergências ou mesmo conflitos. Às vezes, conflitos interpessoal, às vezes, conflito de um paciente versus empresa, né? Então, manter esse autocontrole emocional, muitas vezes, é um desafio para muitas pessoas, né? E saber também separar, aqui dentro eu estou no meu ambiente profissional, né? Eu não posso colocar palavras ruins na minha boca ali, né? Ou palavrões, ou enfim, qualquer coisa que eu queira dizer aqui, porque eu me descontrolei emocionalmente, né? Isso acaba não sendo nada adequado. O outro é liderança colaborativa, saber coordenar equipes, promover a participação de todos e liderar pelo exemplo, né? Porque a gente sabe a diferença do chefe e do líder, né? O chefe é aquele mandão, você vai fazer porque eu estou mandando, né? E o líder não, o líder ele é mais estratégico, ele organiza, vamos fazer assim, né? E o que vocês acham? Né? E sempre estar assim em busca de sugestões, de melhorias, o que a gente consegue fazer nesse caso. Ele é mais um facilitador, né? Ele é mais um organizador do que um chefe mandão. E exemplo, porque se o líder, né, ele não dá o exemplo, como é que ele vai comandar uma equipe? Fica bem mais difícil e fica, de certa forma, né, estranho, né? Aquele velho ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso mesmo. E aí,
Por último, né, lembrando que a gente está falando das habilidades e competências mais procuradas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para os profissionais da saúde, a gente tem a adaptabilidade e flexibilidade. Ou seja, o profissional ser capaz de se adaptar a novas situações, mudanças de protocolos, né, crises de saúde pública, ou ser aberto a novas tecnologias, mudança do que ele está acostumado a fazer. Né? Se muda alguma coisa, não, vamos mudar. Se é para melhor, vamos mudar, né? Então, ter essa flexibilidade também, não ser algo tão rígido, sabe? Enfim, então, a gente poderia ficar horas falando sobre, né? Tem muita coisa. Com certeza, mas, sim. resumindo, né? Hoje, o mercado de trabalho está muito interessado nessas habilidades e competências. E não só mais, como era antigamente, em que o mercado de trabalho exigia habilidade técnica, ponto. Né? Não importa se a pessoa sabe se comunicar, não importa que ele sabe executar. Só que hoje o mercado de trabalho está tão concorrido que a gente tem tantas pessoas boas tecnicamente que o diferencial é justamente essas habilidades e competências que são as soft skills. Né? Então, um vai indicar o outro, né? Através do quê? Dessas habilidades e competências. Sim. Certo? Certo. É muito bacana tudo isso, professora. E uma coisa que eu queria citar, acredito que a Giovana vai concordar comigo, é que o curso de biomedicina aqui do Unibrasil, ele traz para nós a formação necessária para a gente sair com essas soft skills. Com certeza. Eu tenho visto nas atividades de representação, tenho visto nos trabalhos em grupo, dá para ver muito presente essas qualidades que a gente tem que desenvolver. Nós, enquanto professores, nós sempre nos reunimos e a gente sempre bate nessa tecla, né? De que é importante a gente cobrar do aluno algumas situações que no futuro são, né? No futuro dele, o futuro dele vai exigir. Então, às vezes, o aluno ele fala, puxa, mas eu entreguei com um dia de atraso. Tudo bem, a gente, né? Se a gente perdoar esse um dia, o mercado de trabalho não vai perdoar. Porque um exame tem que ser liberado no dia, porque no outro dia ele já tem consulta com o médico, ou às vezes até no mesmo dia. Sim. Então, quando a gente é chato, não é porque a gente gosta de ser chato, mas é porque entrega, né, no prazo faz parte da habilidade e competência, né? Gestão do tempo, é cumprir prazos. Se a gente fala para o aluno, né, apresentar um trabalho, não é simplesmente porque a gente quer saber se ele aprendeu o conteúdo. E sim, se ele sabe trabalhar em equipe. Se ele sabe, né, se dividir ali, se ele sabe, né, enfim, trabalhar em equipe eu sei que é polêmico e não é muito fácil, mas é algo que coloca o aluno em confronto ali, né, na batalha, vamos dizer assim, né, numa situação que não é confortável, muitas vezes, mas que é necessária. Sim. E eu sempre falo para os meus alunos, até do primeiro período, gente, vocês vão me agradecer por vocês estarem fazendo esse trabalho em grupo. Lá no futuro, vocês vão ver quão necessário são esses trabalhos em equipe. Que nem sempre a gente vai trabalhar com quem a gente mais admira, com quem a gente mais tem intimidade. Tem tudo isso, né? Inclusive, eu queria mencionar, no primeiro tópico das habilidades que você falou, você mencionou comunicação, oratória. E eu bato muito nessa tecla porque eu acredito que a gente pode explorar muito essa parte, porque não adianta ser uma pessoa maravilhosa se ela não sabe mostrar isso para as outras pessoas. Então, do que adianta, né? Ela pode ser maravilhosa em todo o restante, mas se ela não sabe expressar isso, se ela não sabe se vender, ela não consegue do jeito que ela poderia conseguir, sabe? Inclusive, uma forma que eu acho incrível de desenvolver oratória, de desenvolver comunicação, é trabalho em grupo de apresentação, é seminário. As pessoas acabam, às vezes, subestimando um pouco isso. Mas é o melhor momento que você tem dentro da faculdade, entre outras oportunidades, né? Mas, assim, é um bom momento para você trabalhar isso, né? Para você trabalhar essa comunicação com a turma, você vê como você se sai, você treina. Então, é algo que eu acho essencial ter, comunicação. Isso mesmo. E se você não tem comunicação, você não consegue... Não vai para frente. Você não se vende, você... E hoje em dia, com essa questão do marketing digital, porque hoje, né, o mundo está voltado para os celulares, para a internet.
Então, isso acaba realmente te destacando, Sim. né? Você tem que fazer uma propaganda de si e do teu trabalho. E se você é uma pessoa, né, que não consegue se comunicar adequadamente, você acaba tendo um bloqueio de venda do teu negócio, do teu produto. Então, facilita realmente, né, muito essa questão da comunicação, né? te abre portas, exatamente. Com certeza. Quais seriam 3 dicas para o sucesso que a professora Rayana poderia dar para nós? Nossa, difícil, né? Tem várias, assim. Mas eu vejo assim, muitos alunos já passaram pelo curso. E às vezes me chama a atenção algumas características dos alunos que mais se destacaram profissionalmente, né? Um deles, eu acredito que é a questão de você se engajar já no curso. A gente oferece tantas coisas, às vezes palestra, intercâmbio, gravar um vídeo, né, Giovana? Ou participar de projetos de extensão, né? A Laura sempre participa dos projetos de extensão. Então, assim, as coisas que a faculdade, né, te oferta, você abraçar. Eu acho que é, assim, abraçar as oportunidades, de forma resumida, sabe? Apareceu ali um estágio, que às vezes nem é remunerado, mas para você aprender, para você colocar no teu currículo, que você sabe que você, né, que você trabalhou naquilo. É super importante, sabe? Eu sempre falo, é uma fase da tua vida que muitas vezes você vai ter que se sujeitar a ganhar ali um salário bem baixo de estagiário, ou até zero, né, de salário, mas que é necessário para te dar uma base. Faz né? parte, né? Faz parte, realmente. Pensa assim, é uma fase. Eu não vou para sempre, né, ser estagiário. Mas eu preciso abraçar essa oportunidade. Então, abraçar as oportunidades que vêm, né? Por mais que você, eu vou trabalhar com estética, eu quero estética, mas tudo que você faz agrega no currículo, né? Então, você vai trabalhar com estética, mas que legal se você pode fazer um curso de coleta de sangue, que legal se você pode fazer um curso de microbiologia, né? Que legal se você pode se envolver com outras áreas que talvez você não vai seguir, mas que fizeram parte da tua essência, da tua trajetória como biomédico. Você vai levar isso essa bagagem, né, para a tua vida. E o mundo dá voltas. Às vezes você vai trabalhar com estética, mas vai trabalhar depois com uma empresa e vai representar uma empresa, sabe? E aquilo que você fez lá atrás agregou. Você vai conhecer pessoas, né? Então, tudo, nada em vão, sabe? Sim. E a gente não sabe, né, o que vai acontecer lá para frente. Então, abraçar as oportunidades é algo muito forte, assim, que eu vejo. Acho que a segunda sugestão, né, que eu daria eu acho que é também desenvolver aquilo que a gente estava falando, né? Desenvolver a comunicação, fazer parcerias, conversar com um, conversar com o outro. Eu gosto muito de reprodução humana. Então, vai lá no Congresso de Reprodução Humana, conversa com o embriologista, faz essas pontes, assim. Porque depois, lá né, para frente, alguém me manda uma mensagem, né, e pergunta, professora Rayana, você tem algum aluno muito bom, né, que gostaria de trabalhar com reprodução humana? Aí já me vem na mente, a Laura, né, a outra, e aí alunos bons, eles nos marcam, né, positivamente. E aí a gente já, olha, eu tenho uma aluna muito boa, realmente, tá aqui o contato dela, sabe? Então, assim, eu acho que fazer parcerias, network, participar de congressos e conversar com um, conversar com outro. Não ter vergonha, né, de chegar, de conversar, de falar. Por isso que daí entra a comunicação, né? Se você tem habilidade de comunicação, você tem um bloqueio a menos para chegar numa pessoa de destaque em determinada área e chegar lá e falar, olha, eu gosto muito dessa área e tal, né? E eu acho que vale muito a pena, né, ajudar pessoas que se esforçam, assim, sabe? E eu acho que o terceiro ponto acho que também vem ao que a gente já falou, construir uma imagem positiva, né? Eu não estou falando de vestimenta, estou falando de postura, de
saber falar, saber ser educado, saber... às vezes pode divergir de uma ideia, né, de um professor, mas existem formas e formas de se falar algo para um professor, né, ou para um coordenador. Então, eu acho que o terceiro ponto é você vender a sua imagem de uma forma positiva, né, você se mostrar muito educado, se mostrar respeitoso, né, se fazer entender também, ter uma comunicação assertiva, né, não ser uma pessoa que acha que todo mundo já sabe qual é o problema e acha que tem a obrigação de te ajudar, sabe? Você ser grato às pessoas, assim. Eu acho que é esse quarto ponto. Até no momento de você mandar um e-mail, mandar uma mensagem, isso já faz diferença, né? Porque a pessoa que sabe escrever um e-mail para um professor, ela vai ter o respeito dele ali minimamente, sabe? Exatamente. Agora, a pessoa que manda de qualquer maneira, fala de qualquer jeito, aí eu já acho que é uma outra história, Exatamente. sabe? Não ganha aquele destaque, né? São palavrinhas, né? Os nossos pais nos ensinam. Então, assim, por gentileza, muito obrigado, né? Coisas simples que num e-mail faz toda a diferença, sabe? Chega de uma forma diferente. Então, muitas vezes a gente tem mais prazer em responder um e-mail, né, que seja educado. Então, dando um exemplo de e-mail, mas no nosso dia a dia, né, chegar no corredor, professora, tal, né. Então, assim, eu acho que essa questão, né, a forma de se comunicar, a forma de se vender mesmo, essa imagem, assim, né, eu acho que é bem, bem importante. E aí tem várias outras, né, outras que a gente poderia falar. São pequenas coisas que vão fazendo diferença, né? Fazem muita diferença. Inclusive, a primeira coisa que você falou foi sobre as oportunidades que a universidade oferece. Mas, assim, voltado especificamente para a biomedicina, o centro acadêmico, a gente está com uma nova gestão agora, mas, assim, a gente tem um planejamento muito extenso de coisas, assim, que a gente pensa em fazer, que vão agregar, com certeza, os alunos. De todas as áreas, a gente pretende fazer visitas, a gente pretende fazer palestras, a gente pretende trazer mais pessoas aqui no podcast para que elas conversem com vocês também. Então, acho muito interessante isso, porque realmente é um leque de possibilidades para aprender, para você agregar no seu currículo, porque além da gente dizer para vocês como vocês devem montar o seu currículo, por exemplo, a gente traz para vocês também essa possibilidade com o que vocês podem agregar. Então, a gente pode trazer cursos, a gente pode trazer visitas. Então, lá no nosso Instagram, a gente é muito ativo, né, Laura? A gente posta muita coisa, a nossa equipe de marketing está sempre lá, ativa e tudo, fazendo as artes. Então, a gente está adorando isso, na verdade, a gente adora. E a gente espera que vocês acompanhem, porque é muito legal, é muito legal. Direto, a gente vai estar postando lá tudo que a gente for fazer, né? Sim, e a gente está muito aberto também a sugestões, né? Tanto dos professores, da coordenação e dos alunos também. Algo que eles sintam a necessidade que a gente traga, a gente está aberto isso aqui para escutar, até porque a gente está aqui por eles. Por eles, exatamente. Inclusive, a gente colocou uma caixinha de perguntas esses dias nos nossos stories lá, e a gente perguntou o que os alunos esperavam, dúvidas, se eles tinham sugestões, e muita gente falou muita coisa, né? Foi uma movimentação legal. Foi uma movimentação muito legal. Assim, a gente consegue ter um feedback dos alunos, né? Do que eles precisam, do que eles esperam do centro acadêmico. Então, é muito interessante essa comunicação. É legal que vocês se sintam abertos para falar com a gente sobre qualquer coisa, né, Laura? E a Rayana, ela anda lado a lado com o centro acadêmico. Então, todos nós temos essa interação. Eu amo. A gente ama. Não, eu amo o centro acadêmico porque é a voz dos alunos, né? Então, às vezes, a gente tem uma visão ali, nós, professores, mas os alunos querem outras coisas. E aí, tá, gente, então vamos movimentar isso, né? Vamos agitar o curso. Então, eu acho muito positivo, assim, é o envolvimento dos alunos com o curso, né? Porque o curso não é feito só da coordenação, dos professores, mas principalmente dos alunos. Sim. E, então, assim, eu tô super feliz, né? Que vocês estão nessa gestão e a gente vai cada vez mais, né, fazer as coisas realmente acontecerem. Sim. Né? Em prol dos alunos, claro. E eu fiquei tão feliz que tiveram tantas inscrições, assim, eu fiz tantas entrevistas que foi uma delícia passar por esse processo, sabe? Então, nossa, foi muito bom o interesse dos alunos, deu para ver que as pessoas realmente tinham vontade de participar.
E foi uma seleção muito difícil, inclusive. Mas foi muito interessante. Eu tá andando, tá caminhando. E é isso aí. E participar do centro acadêmico, né, mostra que o aluno tem proatividade, que ele tem liderança. Então, vocês terem, né, essa bagagem enquanto alunos já é muito proveitoso, sabe? Depois vocês vão ter um certificado, né, de participação de centro acadêmico. Isso mostra muito sobre vocês, sabe? É muito legal, né? Então, isso é legal. É um diferencial enorme já. Né? Então, parabéns. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Sim, também. com certeza. É maravilhoso estar aqui, né? Abre portas assim que a gente nunca imagina que vai ter, né? Sim. Então, é muito bom. Eu vou aproveitar algo, né, fora ali do nosso roteiro e falar para os alunos continuarem fazendo os videozinhos no Instagram e marcarem o Unibrasil. A gente acha muito legal. Sim. Eles são muito bons, né? Fazem, enfim, montagens e vídeos. Então, continuem, tá? Por favor. Marca o centro acadêmico, marca o curso. Né? Isso é muito legal. Eu acho muito lindo os vídeos, assim. Fico bem feliz, né? Que eu vejo que os alunos gostam, sabe? Gostam de estar ali, gostam do curso, né? Gostam de aprender. E é super legal. Então, continue. Então é isso. Muito obrigada, meninas. Acredito que seja isso. Pode concluir, Laura. Então, muito obrigada, prof, pela presença, pelo bate-papo, pelas dicas. A gente, como centro acadêmico, agradece imensamente. Acredito que os alunos que estejam assistindo esse vídeo também vão levar essas dicas para a vida, né? E é Dicas isso. valiosas, Dicas né? valiosas. Imagina, que agradeço. E ainda mais a Rayana, que tem uma bagagem muito grande Sim. de coisas, né? Então, Uma bela de uma caminhada. muitos ensinamentos aí pra gente. Mas eu sou muito grata, assim, pela instituição, pelo Unibrasil, que é a minha segunda casa. Mas eu construí uma história aqui. E quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu não tinha noção, né, de como a minha vida mudaria. Porque mudou, né, totalmente. Não só porque eu me formei aqui, mas porque é o meu trabalho, né? E não é um trabalho simples, é um trabalho que eu tenho uma alegria imensa, sabe? Eu acho que se eu, né, com 18 anos, 17 anos, 18 anos, quando eu ingressei aqui, se eu tivesse noção dessa dimensão do que o Unibrasil significaria para mim, sabe? Então, eu fui construindo. E eu sou muito grata a pessoas, né, que sempre confiaram no meu trabalho. Eu acho que eu não estaria aqui onde eu gostaria de estar se eu não tivesse ajuda de pessoas, sabe? Então, eu tive ajuda de muitos gestores, né? A professora Lilian, que já foi reitora aqui do Unibrasil, ela é uma pessoa que eu considero minha mentora e tenho muito amor e carinho por ela, né? Até hoje. Mas não só ela, outros gestores, né? A professora Janaína, a professora Camila, a professora Márcia, que aqui estão ainda, né? Hoje na gestão. Então, eu sou muito grata a todos, assim. Você veja, né? Como a gratidão também é importante. Sim. Né? Isso foi uma coisa até que eu falei com os alunos. Eu fiz uma apresentação do centro acadêmico para os alunos do primeiro período. E eu conversei um pouco com eles, apresentei o centro acadêmico. Uma coisa que eu reforcei muito foi a gratidão, assim. A gente está numa posição muito privilegiada, né? Então, se a gente for considerar a população brasileira total, a gente sabe que a gente é minoria. Então, é agradecer. A gente está num ambiente muito gostoso. É prazeroso vir aqui. É muito bom, professores bons, alunos bons. Então, é gratidão, sabe? Agradecer, não reclamar de barriga cheia. São professores maravilhosos, sabe? Fazer companhias. Então, é gratidão, né? Eu me sinto assim todos os dias. Eu me sinto grata de estar onde eu estou e eu tenho certeza que eu vou conseguir explorar muito mais. E é muito bom esse sentimento, porque a universidade tem toda a estrutura para isso, né? Então é muito gratificante mesmo. E eu fico muito feliz de ter alunos como vocês, né? Então isso faz parte da minha alegria diária, assim, sabe? Então eu também sou grata aos meus alunos. Com certeza. Faço das palavras das dias minhas. Com certeza. Legal. Mas acredito que é isso, então. A gente vai estar finalizando o episódio aqui. Rayana, muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz de ter conversado com você. Tenho certeza que você ensinou muito, muito, muito para as outras pessoas. E é isso. Muito obrigada pela atenção.
Obrigada.